Quero primeiro agradecer pelo convite da Deixa eu Thaís. apresentar. Ah, você vai me apresentar? Tá bom, Pô, então. Por lógico. favor, claro. Tá bom, me perdoa. Carlos Aros é jornalista, comentarista de tecnologia e inovação e diretor de conteúdo no Grupo Jovem Pan e editor executivo do MIT Technology Review Brasil. Recebeu o prêmio Comunix em 2019 e 4 vezes vencedor do prêmio Especialistas, ambos na categoria Tecnologia. Bem-vindo, Carlos, está com você. Obrigado, então, pelo convite. Eu acho... Eu vou dizer que essa alcunha de professor aqui, ela é coisa de abelhudo, porque esse assunto aqui, quem disser que sabe muita coisa, está mentindo. A gente está aprendendo enquanto está rolando. Então, nós vamos ter uma aula, nós vamos bater um papo aqui de uma maneira em que todos nós possamos compartilhar impressões e discutir um pouco o que está acontecendo nesse universo do NFT, nesse universo dos criptoativos, porque ele não deixa de ser, né, uma forma de... Eu suponho que vocês tiveram, em algum momento, não sei qual a sequência, mas uma conversa com o meu amigo Rodrigo Borges. Foi a nossa primeira aula. É a primeira, né? E que foi uma conversa muito mais conceitual. Ele focou em questões mais técnicas, em premissas da operação, na lógica do NFT e afins. E o meu olhar aqui não podia ser diferente pelo fato pela minha atuação, inclusive, é o olhar sobre a comunicação e como esse universo social ele é parte fundamental da dinâmica do NFT. A gente estava até falando aqui com o Robson, com a Thaís, sobre a questão do valor e as taxas e afins, mas que é a indústria que se alimenta desse processo de engajamento. Ao longo desses últimos dias aí, vocês devem ter visto exemplos, e por isso eu não fiquei trazendo muitos exemplos, vocês já devem estar cansados de ouvir os mesmos cases aqui, semana de aula após aula, porque tem alguns que são mais emblemáticos, e aí o nosso instinto, a hora que vai fazer uma aula, é trazer sempre os mais emblemáticos, e aí para não correr o risco de ficar repetitivo, eu vou mencioná-los aqui, mas eu não vou apresentar, não vou fazer nenhum tipo de referência mais detida sobre cada um deles, porque a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse papel que tem a discussão dos NFTs sobre as redes sociais, e aí vamos entender rede social e mídia social como qualquer universo que gere a comunidade e gere um encontro de pessoas que têm interesses comuns. E por que a gente vai tratar disso? Porque a gente vai olhar de uma maneira mais focada numa realidade que nos coloca próximos uns dos outros dentro dessas plataformas. Ou seja, quem gosta de game vai se encontrar lá na Twitch e vai assistir ou transmitir partidas, ou vai para a PSN, vai se conectar com os outros players lá para jogar. Quem gosta de música vai encontrar, e por aí vai. E todos nós vamos encontrando os nossos guetos, encontrando as nossas turmas, ou como a professora Poliana Ferrari trata, as nossas bolhas. A professora Poliana ela é professora na ECA, e ela tem um livro muito bacana que trata das bolhas, e a gente vai fazer o caminho contrário. O livro dela diz assim, como a gente sai das bolhas? Nós aqui, olhando os NFTs, vamos aprofundar cada vez mais e dizer assim, qual é o valor que essas bolhas têm? E por que a gente vai fazer isso? Porque para a gente entender o valor, a gente vai ter que entender algumas das premissas que estão por trás dessa comunicação, e a gente vai olhar duas frentes aqui. A gente vai entender, e vocês já devem ter passado por isso, que um NFT não necessariamente é uma peça de arte. A gente vai chamar de arte aquelas representações que no mundo físico a gente encontraria, então, uma pintura, a gente encontra a música, a gente encontra
as animações, né, os desenhos lá animados e etc., e que a gente vai transportar e a gente vai fracionar eles, e cada pedacinho vai ganhar uma sequência, vai ganhar um código, e a cada código é atribuído um valor e uma propriedade, esse valor é transferido, em geral, por meio de um criptoativo, e a gente não vai usar a moeda, entendendo também que a moeda é uma outra classe, e esses ativos eles são transferidos para o proprietário daquela peça, e aquele que compra com esse ativo, ele passa a ser, portanto, detentor de uma representação daquele objeto. Um pedaço da música, ou a totalidade dela, o direito de retransmitir, de reproduzir. Há contratos, por exemplo, que prevêem a autorização para que seja impresso. Então, eu tenho uma gravura e no contrato daquela transação, registrado lá na blockchain, está dito o seguinte: ó, você pode imprimir e colocar isso na parede da sua casa, se você quiser. Então, o NFT ele faz essa interseção entre o físico e o digital de uma maneira muito interessante. Talvez de maneira a materializar algo que a gente não conseguiu ao longo desse período recente, que é essa relação entre o on e o off, o físico e o digital, o tempo todo. Eu não vou tratar de virtual e real, porque o virtual entra para nós como uma terceira classe aqui, quando a gente vai falar sobre o multiverso. Vocês já brincaram no multiverso? Quem aqui já brincou no multiverso, já fez a sua representação no multiverso, e quem aqui não faz a menor ideia do que é o multiverso? O Quem não Hoffice faz a menor tinha ideia? escritório, Carlos. O Hoffice tinha Hã? escritório no Second Life. Você tinha um escritório? Veja só. O Hoffice O Elias, ele Hoffice tinha? E como era essa sua experiência no multiverso? Cara, eu achei meio parada no começo, né? Porque você tinha mais o que fazer. Você tinha que ficar lá um tempão atendendo naquele negócio, esperando alguém chegar. Chegava um ou outro lá só, dava porrada no seu avatar e ia embora, não fazia nada, né? Só para bater no advogado e mandava lá, bateu no advogado. Acho que é o sonho de muita gente. Só um comentário aqui do Gustavo no chat. Ele colocou aqui: multiverso, são muitas poesias. Então explica para o pessoal. Pode ser também. Se tiver um poeta por lá, vai ter muita poesia. A Lena diz que não faz ideia do que é. Depois dessa pista aí do Hoffice, você faz ideia do que é o multiverso, Lena? Não, ainda não. O multiverso é algo que vai se tornar cada vez mais comum nas nossas interações. O multiverso é, guardadas as devidas proporções, e o Second Life é um exemplo interessante disso, a representação digital, ou seja, num ambiente virtual, daquilo que nós encontramos no mundo físico. Ou seja, a gente pode replicar essa nossa vida lá. Quais são os multiversos mais conhecidos? O ambiente de jogos. E por que ele é um universo bastante conhecido? Primeiro, porque há uma história e uma narrativa que é criada, um contexto que é criado para aquilo. Você cria a sua representação digital, o seu avatar, a sua personagem, que pode ser você mesmo lá, com suas características, você vai colocar tudo e vai viver uma história lá. E quando é que isso começa a se aproximar da nossa realidade? Na medida em que a gente começa a transacionar, a criar uma relação entre o mundo físico e o mundo virtual, fazendo com que essas representações elas se aproximem. Alguém aqui no chat falou sobre o Pokémon. Ele é uma forma de. E quando você começa a transacionar, a criar essas representações, elas passam a ter valor, ou seja, quando as marcas entram lá e começam a dizer para você o seguinte: olha, no mundo físico eu sou a Coca-Cola, você vai beber e vai matar a sua sede. No mundo digital eu também sou a Coca-Cola, mas você não vai matar a sua sede, você vai ter esse bem, essa posse, você vai usar, ela vai te gerar algum outro tipo de valor dentro do jogo. Então, mas pode até matar a sede do personagem. Do personagem, né? Isso vai gerar para você algum tipo de experiência dentro do jogo. Ela vai se materializar não
como a sede física, mas a sede virtual projetada dentro daquela realidade. Então, o NFT, ele, assim como os pontos no nosso cartão de crédito, ele orbita esses dois universos, o que é o físico e o que é o digital. Mas, nesse caso do jogo, assim como no caso da nossa experiência indo a um show de um artista em que a gente conhece, a gente tem representações que dão a certeza de que nós nos importamos e encontramos pessoas que se importam com o mesmo que nós. Então, eu vou a um show, sou apaixonado por jazz, vou a um show de jazz. Encontro outros apaixonados por jazz que se disponibilizaram a pagar uma determinada quantia para assistir aquele show e, durante aquele momento, endossarem o apoio àquele artista. O mesmo acontece quando você compra um disco, o mesmo acontece quando você e leva para casa a música daquele artista por meio do disco. Com o digital, você faz a mesma coisa. Você leva essa representação. Com a diferença de que você não só apoia, como você pode dizer o seguinte: eu detenho um pedacinho disso. A lógica é a mesma daquela trabalhada pelo consumo, pelo capitalismo de maneira geral, que diz o seguinte: se eu tenho, você não tem, eu tenho mais do que você. O meu vale mais, e vai acabar, eu comprei. Eu, quando lançam uma série de vinhos e diz assim, olha só, 100 garrafas foram produzidas, e você corre para não ficar com a 100ª que não existiu. Você vai pagar o preço que for para ter uma das 100 que existiram. Você vai ter uma série de representações em que isso se aplica. Então, a gente tem o universo dos games, a gente tem essa experimentação de uma vida virtual, que é o que vem sendo desenvolvido agora, ou seja, muito mais complexa do que o mundo dos games pura e simples. Há vários filmes, alguém foi colocando jogos aqui, filmes que fazem no chat essa viagem, mas eu não vou me deter a ela, porque senão a gente vai entrar numa conversa muito louca aqui e não vamos focar no que a gente quer, efetivamente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque todos esses cenários em que eu citei aqui como exemplos, há um fator comum. Há um sentimento de pertencimento a um clubinho. Eu faço parte daquela microcomunidade. E é isso que nós vamos trabalhar aqui como ideia para discutir o papel das redes sociais e por que elas são tão importantes. Inclusive para a gente olhar o papel dos criadores de conteúdo, ou alguns vão chamar os influenciadores, é que tem havido aí uma preferência por não dizer só dos influenciadores. Eu vou projetar aqui uma sequência que eu montei, só para organizar o meu raciocínio, e a gente... Me digam aí se abriu na tela de vocês. Estão vendo o Jack Dorsey aí? Sim. Sim. Todo mundo conhece o Jack Dorsey, porque a cada dia que passa ele fica mais rico e nós não. Ele é o quê? É um empreendedor. É o cara que criou o Twitter. E lá atrás, vocês estão vendo a data em 2006, ele começou essa comunidade, fez esse primeiro tweet, eu digo que é o tweet primordial, abriu a sequência que hoje a gente encontra de gente falando bobagem à beça lá no Twitter, a culpa é desse cara. E o que ele fez? O Jack Dorsey é um cara que vive de causas, e muito conhecido por essas causas que ele abraça. A operação do Twitter em si, das empresas dele, refletem, de alguma maneira, essas causas que ele abraça, mas ele já não está mais, vamos dizer assim, diretamente ligado a isso no dia a dia. Ele é mais uma figura inspiracional. O Jack Dorsey, portanto, para os nerds, ou pelo menos para parte dos nerds, é uma figura que lidera uma comunidade disposta a pagar $2,5 milhões pelo tweet primordial. Que vale tudo isso? Não sei. Estava liberado lá de graça para quem quisesse assistir, dar um reply e ter o primeiro tweet disponível no próprio feed. Podia até dar um reply e fixar no topo do perfil, que estava valendo mais barato do que $2,5 milhões. Mas ele arrecadou isso
vendendo tokens ligados ao primeiro tweet. E por que isso é importante? Primeiro, porque o Twitter é uma rede social das mais conectadas com essa realidade que a gente, pelo menos abertamente, que a gente